I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew. Olá minha gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Neto, professor de projeto de vida do primeiro ano. E hoje eu trouxe um tema muito legal para vocês. Quais são as minhas virtudes, o que não é legal em mim e o que eu posso melhorar. Obviamente que eu estou falando de um processo de autoanálise, um processo de autoavaliação, um processo de autorreflexão. Saber falar das minhas qualidades, saber falar dos meus defeitos e a partir dos meus defeitos, em que eu posso melhorar. Hoje as grandes empresas sempre fazem isso nas entrevistas, né? Perguntam, qual é a sua maior qualidade? Qual é o seu maior defeito? E às vezes a gente, pela falta desse exercício de falar sobre nós, de nos conhecermos como ser humano, né? A gente se enrola todo e se embanana todinho para falar sobre isso, certo? Então eu trouxe uma dinâmica aqui para que a gente possa discutir e exercitar isso em nós e na nossa família também, beleza? Então, vamos lá para o primeiro ponto. I found a love for... Ok. O primeiro passo é chamar os seus familiares, certo? Para desfrutar desse momento contigo, ok? Não é interessante que você trabalhe essa dinâmica com pessoas que você não conheça. Por quê? Porque você está falando de algo sério, que são defeitos e qualidades das pessoas. Então é interessante que você faça isso com pessoas que você tenha afinidade, ok? Então, você vai chamar a sua família. Ah, professor, mas a minha família é só eu e minha mãe. Não tem problema. 2 pessoas é o suficiente para que essa dinâmica funcione, ok? Então, primeira etapa, chama a família. Na segunda etapa, você vai entregar 2 papéis para cada pessoa que estiver participando. Por exemplo, estiver participando eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Você vai dar 2 papéis para cada um, você vai ter 8 papéis. Cada pessoa vai escrever em um papel um defeito dela e uma qualidade, ok? Vai rolar o papelzinho e você vai colocar todos os papéis, no caso da minha família, que são 8, em um copo, uma xícara, enfim, né? Você vai misturar bem e você vai fazer um sorteio. Aí as regras é você quem diz. Quem é que vai começar, se começa pelo pai, se começa pela mãe, pelo mais velho, enfim, isso aí é você que define, certo? Beleza. Então, a primeira pessoa escolhida, ela vai sortear um papel e ela vai encontrar um defeito ou uma qualidade, certo? Então, quando você sortear o papel, você vai ter que adivinhar de quem é aquele defeito ou de quem é aquela qualidade, certo? Como eu já disse, as regras você que define. Se você vai ter 2 chances para acertar, se não acertar vai pagar uma prenda ou qualquer coisa do tipo. Aí depende da sua família, depende de como você se dá com seus parentes, né? Depende de como é que é a dinâmica da sua família, tá? Tem família que é mais tranquila, tem família que é mais agitada e gosta de brincar, gosta de pagar prenda. Então isso aí é você que define, ok? O fato é que você precisa, né, participar da brincadeira, todo mundo precisa participar e precisa tentar adivinhar o defeito e a qualidade das pessoas que estão ali na brincadeira, certo? Então, esse é o primeiro ponto, né, dessa dinâmica. I found a love for... Certo. Já brincamos, já tentamos adivinhar, acertamos de primeira, erramos, pagamos prenda, tudo bem. Primeira fase da brincadeira já foi. A segunda é a mais importante. Por quê? Nós vamos trabalhar em cima dos defeitos para que a gente possa ajudar as pessoas a melhorar. Como é que a gente faz isso? Então eu escolhi lá um papelzinho, por exemplo, tinha a palavra ansiedade. Então eu sei que ansiedade é uma característica, por exemplo, do meu irmão. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sugerir algo para que ele melhore nesse sentido. Por exemplo, meu irmão, eu acho que você precisa confiar um pouco mais em você, para que essa ansiedade não tome conta, né? E você não fique tão desequilibrado. Então eu dei uma sugestão para que meu irmão trabalhe a questão da ansiedade nele, certo? Agora um detalhe. O meu irmão ele não pode fazer absolutamente nenhum comentário sobre a minha sugestão, certo?
E eu vou explicar por quê. Às vezes a gente não tem muita liberdade para falar com as pessoas da nossa família mesmo, né? Vai que você vai sugerir alguma coisa pro seu pai e ele queira discutir em cima da hora, né? Ah, mas tá errado, não sei o que, não é isso. Então, a intenção é causar reflexão. Essas questões de hierarquia dentro de casa às vezes atrapalham as pessoas porque às vezes elas não querem escutar, né? Então é importante vocês fazerem o seguinte, antes de começar a brincadeira, certo? Vocês têm que fazer uma espécie de documento, onde a pessoa tem que dizer mais ou menos assim: eu juro não fazer nenhum comentário após a sugestão, né, de melhora, por exemplo, né? Então, é proibido que depois que eu faça um comentário sobre o seu defeito, que você fale alguma coisa. É proibido, isso tem que ser feito, assinado, né? E quando quiser começar a brigar, não pode falar. Porque a ideia é causar reflexão, certo? Por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes é muito fácil a gente apontar o defeito das pessoas no calor do momento ali. Às vezes na confusão, na briga, a gente fala tudo, né? Quando o momento é de raiva, aí a gente se torna especialista em apontar o defeito dos outros. Não é verdade? Então, essa não é a intenção da dinâmica. A intenção é que a gente possa fazer com que as pessoas reflitam, certo? Então é muito mais fácil, nesse momento de descontração, você apontar um defeito, beleza? E aí, se for seu pai ou sua mãe, ele está proibido de fazer algum comentário, ou de brigar com você, algo do tipo. A ideia é que ele racionalize tudo isso, é que ele internalize, né? E entenda, ok? Então, isso é crucial para que essa dinâmica dê certo, certo? Vocês precisam, cada pessoa precisa fazer uma espécie de juramento, né? Eu prometo não brigar nessa dinâmica, por exemplo. Eu acho que é uma possibilidade. A sua criatividade é que vai dizer como é que você vai fazer isso. Porque a intenção é que no final dessa brincadeira todo mundo reflita. Agora, um outro detalhe. Assim como você vai falar dos defeitos dos outros, os outros também vão falar dos seus defeitos. E aí é o grande lance. A gente precisa saber ouvir, né? Para que a gente se torne melhor, para que a gente possa reconhecer as nossas qualidades, reconhecer também os nossos defeitos, para que a gente possa melhorar. A gente precisa ter a capacidade de ouvir, certo? Então, do mesmo jeito que você vai falar para as pessoas, você também vai ter que ouvir, e ouvir caladinho, certo? Ouvir calado. Ah, falaram que eu sou muito chato e que para melhorar eu preciso, sei lá, conversar mais, eu preciso falar menos, né? Ou seja, qualquer coisa, né? Você pode ficar chateado ali, mas você não pode falar absolutamente nada, né? Porque assim como você vai falar para alguém e ninguém vai ter direito de responder, você também não vai ter direito de responder. E às vezes a pessoa te dá uma sugestão interessante. Olha, eu acho que às vezes ela fala demais, e aí você pode dar uma clicada e dizer assim: poxa, às vezes eu falo muito mesmo e às vezes eu sou um pé no saco, né? Então, eu posso melhorar nisso. Então esse é o grande lance da brincadeira, da dinâmica, ok? Então, gente, aproveitem essa dinâmica. Isso vai fazer muita diferença dentro da casa de vocês, certo? E eu digo mais, quando a gente começa a fazer essas dinâmicas dentro de casa, nosso relacionamento muda, né? As coisas melhoram bastante. E aí a gente tem uma possibilidade de levar isso para fora da nossa casa, né? E a gente vai tentar ser muito mais, como é que eu posso dizer, ser muito mais delicado quando a gente for apontar os defeitos das pessoas. Não apontar o defeito na hora da raiva, mas apontar o defeito para que a pessoa consiga internalizar e entender que é importante, né, melhorar a partir dos seus defeitos. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra na próxima oportunidade. Valeu! I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me.